Nós vamos ler Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Pai, eu quero te agradecer, não só por essa noite, mas por esse tempo que o Senhor está nos permitindo viver como igreja, por esse ano e por esse decreto que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida, o ano da entrega. Por cada palavra, por cada despertamento que o Senhor tem trazido desse altar, por cada oportunidade de pensar e repensar valores e atitudes que temos como filhos e como igreja, diante do Senhor e diante de tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Nossa gratidão, porque quando nós percebemos o teu agir a nosso favor, nós entendemos que o Senhor não desistiu de nós apesar de nós, que existe esperança para nós em ti. Por isso, meu Deus, é que nos aproximamos do Senhor com fé e esperança, e também com o coração aberto para te ouvir. Seja uma repreensão, uma exortação, um consolo, seja uma palavra de edificação, mas que seja uma direção para que possamos acertar ou nos acertar no caminho e agradar o teu coração. Com esse entendimento, meu Deus, nós nos abrimos para o Senhor e te pedimos: fala conosco essa noite. Responda às nossas necessidades mais íntimas e fala conosco em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, ele se move por princípios. Presta atenção nessa palavra, tá bom? Ele se move por princípios. Porque princípios são valores inegociáveis que ele mesmo estabeleceu. Se nós formos perguntar por que Deus entregou Jesus na cruz por nós, por um princípio, o princípio do amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No ano passado, nós fomos muito desafiados a romper práticas religiosas e substituí-las por princípios. Porque as práticas religiosas, elas mudam, mas os princípios não. Nós entramos no ano da entrega, que também precisa ser entendido debaixo de princípios. Então, o princípio que move Deus a nos entregar todas as coisas é o amor que Ele tem por nós.
Não só o amor que fez com que ele entregasse Jesus na cruz, mas o amor que faz com que todos os dias ele cuide de nós, ele nos sustente. Deus se move na nossa direção por amor. A questão é que nós temos aprendido nesse tempo que a entrega, ela é uma via de mão dupla. Ele nos entrega e nós o entregamos. Ele nos entrega e nós o entregamos. Ele nos entrega por amor. Mas quais os princípios que precisa haver em nós para que nós também entreguemos a Ele aquilo que Ele requer de nós? Essa é a questão. O livro de Malaquias, que para muitas pessoas é um livro que só fala de dízimo ou de dinheiro, na verdade o livro de Malaquias, desse profeta, a preocupação não é o dinheiro, não é a oferta, a preocupação é a honra. Deus usa o profeta Malaquias para fazer uma reclamação com o povo dele. E a reclamação era a honra. Se você prestou atenção no texto, é isso que o texto fala. A falta de honra. Deus não estava sendo honrado com aquilo que o povo dele estava oferecendo, estava entregando no altar. Era essa a questão. E ele vai mexer com ofertas, ele vai mexer com a questão dos dízimos, mas a questão era a honra por trás disso. Por que que o meu povo recebe o melhor de mim, porque eu amo o meu povo, e esse meu povo não me entrega no mesmo nível que eu entrego a eles? Essa é a questão. E eu queria compartilhar com você alguns princípios que também devem mover o nosso coração, para que a nossa entrega a Deus seja no nível que Deus espera de nós. E se você tivesse um mínimo assim, de entendimento, de percepção, de consciência, você vai perceber, você vai descobrir dentro do seu coração, que se qualquer um desses princípios estiver em falta, isso identifica o nível daquilo que você tem ou não entregue ao Senhor, diante de tudo que o Senhor tem entregue a você. Então, falar sobre o princípio da entrega, o princípio do coração de Deus é o amor, mas qual o princípio que deve mover o nosso coração para nós entregarmos para Ele o que Ele espera de nós? É aí que eu queria meditar com você. Se você estiver pronto, me acompanhe. Vamos lá. Quais são esses princípios que nos levam, que devem nos levar a entregar a Deus a honra, entregar a Deus aquilo que Ele espera de nós? Primeiro, básico, o princípio da gratidão. Diga, gratidão. O que faz com que uma pessoa entregue algo de valor para Deus? Primeiro, é a gratidão. Um coração agradecido sempre será generoso na entrega. Agora, mais uma vez eu queria te chamar a atenção antes da gente continuar. Cada vez que você ouvir a palavra entrega, pense em tudo que você tem oportunidade de entregar. Não se restrinja apenas a questões materiais ou financeiras. Não se restringe apenas ao fato de você num culto trazer um dízimo, ou trazer uma primícia, ou trazer uma oferta. Não, pense em tudo que você tem a oportunidade de entregar para Deus, em resposta a tudo que Ele tem entregue a você. Pense em tudo, pense no seu tempo, pense nos seus talentos, pense no seu serviço a Ele, pense em tudo, nos frutos que você tem dado para Ele, pense em tudo isso. E tudo que você poderia entregar, e o que você tem entregue, e o que você não tem entregue, tá bom? Pense nisso tudo. E primeiro princípio que move a entrega nossa a Deus é a gratidão. Porque a gratidão faz com que eu reconheça que tudo que eu tenho foi Ele que deu. E a forma que eu tenho de expressar a gratidão não é com discurso. Não que não seja importante, presta atenção nisso. É importante
a declaração de gratidão. É importante você chegar para Deus todos os dias e dizer: Senhor, obrigado. Isso é importante, isso faz parte da minha relação com Ele, eu expressar isso. De alguma forma, Deus se agrada em ouvir de nós a gratidão. Como as pessoas ao nosso lado, a gratidão deve ser uma prática diária, comum para nós. Sermos gratos dentro de casa, coisas que às vezes algumas casas não cultuam tanto essa ideia da gratidão. Tem algumas famílias que parece que elas administram os seus afazeres diários como se tudo que é feito dentro de uma casa fosse apenas obrigação, principalmente aquilo que o outro faz como se fosse apenas obrigação, e às vezes por essa ideia não se expressa gratidão. É muito comum filhos que não são gratos aos seus pais por tudo que os seus pais fazem. É muito comum maridos que não são gratos às suas esposas por tudo que a esposa faz dentro de casa. É muito comum também esposas que não são gratas por todo o preço que às vezes o marido paga para trazer um conforto, para trazer para dentro de casa algo. E quão importante é essa expressão de gratidão, é você poder dizer para o outro: obrigado, porque, meu amor, que almoço gostoso, obrigado, porque você preparou isso para mim. Você poder dizer para o outro obrigado, isso é muito importante. Como é importante a gente dizer para Deus: Senhor, obrigado. Todas as manhãs você acordar e dizer obrigado, porque enquanto muitos não acordaram, o Senhor está me dando a oportunidade de acordar mais uma vez. Obrigado, porque antes de eu acordar, as tuas misericórdias acordaram antes de mim. Eu só estou de pé porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então, antes de eu acordar, é possível alguém dar algo para alguém sem amar esse alguém. É possível. É possível que você entregue algo, que você presenteie alguém, até por segundas intenções, por interesse. Você está dando algo esperando alguma recompensa. Então é possível você entregar sem amar, mas é impossível você amar sem entregar. Impossível. E assim é a gratidão. É a forma que eu tenho de demonstrar o meu amor a Deus, eu entregando como gesto de gratidão por tudo aquilo que Ele tem entregue a mim. Seja a minha vida, seja o meu tempo, sejam os meus recursos, sejam as minhas habilidades, o meu talento, seja a graça que Ele tem liberado sobre mim, eu entregar em forma de gratidão. Toda pessoa grata tem facilidade de entrega. Todos os ingratos são egoístas. Não tem como ser diferente. Então aqui começa a avaliação da motivação que me faz entregar e da dificuldade que faz com que eu entregue também. Se você é uma pessoa que está dedicando a sua vida a Deus, que seja por gratidão. Se você é alguém que está segurando, retendo algo que Deus tem requerido de você, avalie o nível de gratidão diante do Deus que tem te dado todas as coisas. Porque esse é um princípio que a palavra de Deus nos ensina. Em tudo sejamos gratos. Em tudo dai graça, sempre. E ser grato, entregando para Deus o que Ele requer de nós. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, tão simples quanto esse, mas que nos leva a entregar a Deus o que Ele espera de nós, além da gratidão, é o princípio da fidelidade. Deus trata disso aqui nesse texto de uma maneira assim muito dura. O profeta
Malaquias ele usa palavras muito duras para tratar da fidelidade a Deus. E o porquê que aquilo que o povo estava entregando de maneira desonrosa e aquilo que o povo estava retendo ao invés de entregar, ele trata isso como infidelidade. Porque o fiel entrega e o infiel retém. Por mais que às vezes a gente não goste de ouvir do assunto, a gente não goste de ser tratado na área, e por mais que a gente queira criar argumentos para justificar a infidelidade, assim como a gratidão, ela também não é demonstrada com discurso. A fidelidade não é mostrada com discurso, a fidelidade é mostrada com atos, com práticas. Quando a gente olha na Bíblia, alguns exemplos de fidelidade, tem um que marca muito a minha vida, que eu amo, sim, o exemplo de Ruth e Noemi. Eu não vou entrar em detalhe do texto, mas a experiência que fala de uma mulher que perde os filhos, perde o marido, fica com as duas noras e resolve voltar para Israel, porque ela estava morando num país distante. Ela resolve voltar para casa, então ela chega para as duas noras e fala: olha, eu já estou idosa, eu não tenho como ter filhos, então eu vou despedir vocês, voltem para a casa de vocês, gerem família, sejam felizes, eu abençoo vocês, podem ir embora. Uma das noras pega, chora, beija ali e vai embora. E a outra, que foi Ruth, ela resolve não ir embora. E ela faz uma das declarações mais fortes de fidelidade a alguém. Que ela chega para sua sogra Noemi e fala assim: não me enche para que te deixes, nem me obriga a não te seguir. Porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Faça-me o Senhor o que Ele quiser, se alguma coisa que não seja a morte me separar de você. Essa declaração de fidelidade foi acompanhada de um dos gestos de sacrifício mais nobres que uma pessoa podia fazer por outra. Abrir mão da sua família, abrir mão da sua cultura, abrir mão da sua oportunidade, no caso até da sua liberdade, para poder andar com uma outra pessoa. Porque fidelidade tem que ser mais do que discurso. Não adianta você ter um discurso de fidelidade familiar e você não ser fiel dentro de casa. Não adianta você ter um discurso de fidelidade na igreja e você não ser fiel a ela. Como não adianta você ter um discurso de fidelidade ao Deus que conhece a sua vida, o seu coração, e você ser infiel a Ele. Então, a fidelidade como a gratidão precisa ser mais do que discurso, precisa ser acompanhado de prática. E esse é o princípio que gera entrega. O que faz com que uma pessoa entregue algo de valor para Deus? É a sua fidelidade a Deus. Não é por obrigação. Não é por obrigação. Como o texto de Malaquias fala muito dessa questão do dízimo, das ofertas e tudo mais, talvez esse seja o ponto mais desafiador dessa entrega. E que quando ele trata da infidelidade, ele chama o infiel de ladrão. Ele fala: vocês me roubam. E o povo pergunta: mas nós te roubamos em quê, Senhor? E ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando, vocês estão sendo infiéis. Porque eu estou dando tudo a vocês e vocês não são capazes de entregar parte daquilo que eu estou requerendo. O que faz uma pessoa entregar, irmãos, é fidelidade. É o que move o nosso coração a entregar ou a não entregar, é a fidelidade. Então é uma boa oportunidade para a gente alinhar o nosso discurso com a nossa prática. É você saber se a resposta que você tem dado diante de tudo que Deus tem te dado é uma resposta de fidelidade ou de infidelidade. Aquilo que você entrega revela isso. Se você é alguém que entrega, você é alguém fiel. Se você é alguém que retém, você é infiel. A fidelidade me leva à entrega. É assim que funciona. Terceiro princípio. Primeiro é a gratidão, o segundo é a fidelidade. O terceiro princípio que move o coração de alguém à entrega é o princípio da dependência. Porque só entrega quem depende.
Sim ou não? Sim ou não? Só entrega quem depende. Por quê? Porque quem não depende de Deus faz contas. Quem não depende de Deus faz avaliações humanas que são incompatíveis com as promessas de Deus em relação à entrega. Vamos pensar aqui na questão material. Irmãos, para mim a questão material é a mais fácil que tem. Não existe nada mais fácil do que ser fiel a Deus do que no tal do dinheiro. É a coisa mais fácil que tem. Se você não consegue ser fiel a Deus no dinheiro, você não vai ser fiel a Deus em nada. Porque o dinheiro é o mais fácil, o dinheiro é matemático. Difícil é ser fiel, sabe em quê? Nos seus pensamentos. Que você, de maneira incontrolável, pensa coisas que desagradam a Deus e Deus sabe. Nos nossos pensamentos nós matamos pessoas. Nos nossos pensamentos nós nos prostituímos e adulteramos. Nos nossos pensamentos nós cobiçamos aquilo que não é nosso. E muitas vezes nós somos pegos com pensamentos incontroláveis. Ser fiel a Deus numa área como essa é muito mais difícil do que ser fiel com o dinheiro. Porque o dinheiro eu controlo, meus pensamentos não. Aí você acha que se você não é fiel no dinheiro, você vai ser fiel em alguma outra coisa? Não, vai ser. Mas por que as pessoas têm dificuldade de entregar? Porque elas têm dificuldade de depender. Porque na cabeça delas é o seguinte: eu ganhei 10 mil reais. Se eu tirar R$1.000 de dízimo, só sobra 9 mil. Aí a pessoa que talvez ganhe menos, eu ganho 2 mil reais, já é um aperto doido com 2 mil reais eu pagar minhas contas. Eu ainda vou tirar 200 reais de dízimo. Essa é a conta que ela faz. Ela tinha 2 mil, ela deu 200, ficou 1.800. Essa é a conta que ela faz. Porque ela não entendeu que depender de Deus é melhor do que depender da renda dela. Ela não entendeu que Deus é capaz de pegar o que ficou com você e multiplicar em 10. Enquanto se você reter aquilo que é dele, o todo vai minguar em 0. Porque essa é a realidade das pessoas infiéis. Essa é a realidade das pessoas que não dependem de Deus. Então isso aqui é um desafio para nós. Andar com Deus, irmãos, é um desafio. Depender de Deus é um desafio. Desafio de um relacionamento, de confiança. Dependência tem muito a ver com confiança. Não é? A confiança, a certeza de que o Deus que eu dependo dele cuida de mim, não vai deixar faltar, porque a palavra do Senhor é justa e fiel, como já dizia as palavras do salmista Davi. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque aqueles que dependem de Deus, Deus cuida. Deus cuida, e Deus cuida como Ele quer cuidar, e Ele usa quem Ele quer usar, Ele usa meios que são fora do padrão, para simplesmente cumprir o que Ele promete. Depender de Deus é um princípio que nos leva a fazer entregas sem reservas. Depender de Deus faz com que alguém seja capaz de fechar o seu comércio mais cedo por causa de uma célula. Sim ou não? Sim. Mas se eu fechar mais cedo eu vou deixar de vender. Mas se eu depender de Deus e fechar mais cedo, Ele vai fazer eu vender dobrado amanhã. Mas eu posso escolher entre depender de Deus, que vai fazer eu vender dobrado amanhã, ou eu posso depender do comércio e deixar ele aberto, ao invés de eu servir a Deus num momento como aquele ali. São escolhas que nós temos que fazer. Escolhas que revelam se dependemos ou se não dependemos. E tantas outras coisas que revelam o nosso nível de dependência. Mas todas as vezes que você justifica, todas as vezes que você cria um argumento, uma desculpa para não entregar algo para Deus, você revela que você não depende de Deus. Porque aqueles que dependem de Deus, Deus cuida. Guarde essa frase. Aqueles que dependem de Deus, Deus cuida.
E aqueles que dependem de Deus não têm dificuldade de entregar para Deus o que Deus requer de nós. Você pode ser muito bom no que você faz. Você pode prosperar muito na sua profissão e com aquilo que você sabe. Mas ninguém será capaz de prosperar tanto como aquele que aprendeu a depender de Deus. Ainda é melhor depender do Deus que é dono do ouro e da prata, do que depender de qualquer outra fonte, seja do que for. Então guarda essa palavra. Quem depende de Deus, entrega sem reservas. Quem não depende de Deus, cria uma desculpa para não entregar. Ponto. Quarto princípio. Eu espero que você tenha maturidade para avaliar o seu coração, avaliar a sua palavra, a palavra que você está ouvindo, e avaliar o nível de entrega que você tem feito para Deus. Eu acho que em algum momento nós vamos nos aprofundar naquilo que Ele entrega a nós. Mas hoje a importância de eu avaliar o que eu tenho entregue a Ele. Se eu não tenho entregue a Ele, o que Ele espera de mim. Então avalie o seu coração, avalie o seu nível de gratidão, avalie o seu nível de dependência, avalie o seu nível de fidelidade, avalie isso. Porque são esses princípios que levam você a fazer entregas ou a reter o que Deus quer. E quarto, além da gratidão, da fidelidade e da dependência, o quarto princípio que nos leva a entregar a Deus é a nossa fé. A dependência, irmãos, fala muito do agora, não é? A dependência fala muito do agora. Eu entreguei e eu creio que Deus vai cuidar de mim porque eu entreguei. Mas a fé não fala só do agora, a fé fala muito do futuro. E tem algo na entrega, nessa relação com Deus que nós temos aprendido nesse tempo, que ninguém ganha Deus nessa coisa da entrega. Ninguém ganha. Nós sempre seremos surpreendidos com algo a mais do que aquilo que somos capazes de entregar a Ele. É assim que eu creio, é assim que eu vejo na Bíblia, é assim que funciona essa relação com Deus. Eu entrego algo que já é resposta de algo que Ele me entregou, mas se eu entrego, como a palavra de Deus fala até de questões materiais, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e que Ele é capaz de nos fazer frutificar até a 100 por 1 daquilo que eu entrego para Ele. Então, se eu entrego e eu creio, porque é um ato de fé, Ele vai me surpreender e vai me entregar mais. E se eu entregar, Ele vai me entregar mais. E se eu entregar, Ele vai me entregar mais. E quanto mais eu entrego, mais Ele tem para me entregar. Mas a única coisa que pode reter essa entrega é a incredulidade. E a fé é a única forma de eu agradar a Deus com a entrega que eu faço. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O restante do texto. E é galardoador, é recompensador daqueles que buscam. Olha que coisa tremenda. Então a fé, ela está ligada diretamente à recompensa por aquilo que eu entrego a Deus. Como é impossível Deus falhar, como é impossível a palavra de Deus não se cumprir, é impossível Deus não entregar de volta qualquer coisa que a gente entregue a Ele. Possível. Mas eu preciso fazer essa entrega movido por fé. Porque se eu faço conta, eu retenho. Se eu creio, eu libero. É assim que funciona. Como a entrega avalia a nossa fé? Como a nossa entrega denuncia a nossa fé em Deus? Sim ou não? Pare e pense, irmão. Quanto as nossas entregas denunciam a nossa fé ou a nossa incredulidade? Então presta atenção nisso. Então, entender o princípio que move Deus não é difícil. Coisa extraordinária, irmãos, é a gente entender o amor de Deus, é a gente crer no amor de Deus, a gente
ser aberto a receber o amor de Deus. Como é precioso isso. Como é bom a gente saber que é amado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Como é bom saber que nós somos amados por Deus. E se a gente entende o amor de Deus, isso é mais impactante ainda. Porque o amor que nós temos ou recebemos de pessoas, ele é variável. Ele é variável. Por isso que é muito comum pessoas que se amam num dia e se odeiam no outro. Como é que pode pessoas que às vezes estão casadas, apaixonadas, e de uma hora para outra se tornam inimigas? Doideira, né? Às vezes uma decepção, uma frustração, isso é capaz de afetar o amor até paterno. Quantas histórias que nós temos aí de filhos que mataram os seus pais. Como pode isso? Como que pode uma menina que foi amamentada, que foi criada igual uma princesa, se levantar e matar os pais? Não cabe na nossa mente a ação de um pai capaz, de uma mãe capaz de matar o filho. E a gente vê essas cenas, porque esse amor humano, ele é volátil. Uma decepção pode transformar o amor em ódio. Mas o amor de Deus por nós não muda. Independente do que eu sou, do que eu faço, nada pode diminuir nem aumentar o quanto Deus me ama. Olha que coisa extraordinária. Nada pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que possa aumentar ou diminuir o quanto Deus ama você. Deus te ama. E Ele provou isso entregando Jesus por você. Pronto, isso é fácil de entender. E é uma das coisas mais preciosas quando a gente entende o Evangelho, que é a prova do amor de Deus por nós. Agora, a resposta que eu dou a esse amor precisa ser uma resposta de fé. Uma resposta que me faz entregar para Ele, crendo no amor dEle por mim, em todas as promessas que esse amor gera a meu favor. A minha entrega revela a minha fé, a minha retenção revela a minha incredulidade. E não tem outra forma de agradar a Deus a não ser crendo nele. E não tem outra forma de crer em Deus a não ser entregando para Ele o que Ele requer de mim, seja o que for. Presta atenção nisso. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião tremenda dos voluntários, dos líderes dessa igreja. Tinha quase esse número aqui. Uma reunião tremenda. E como é bom, para mim como pastor, pastorear uma igreja que tem pessoas que têm um coração de servo, que amam servir. Mas quantas pessoas que tem aqui que poderiam servir muito mais e não servem? Que poderiam se dar muito mais para Deus e não se dão? Poderiam entregar muito mais para Deus e não entregam? E às vezes a nossa falta de entrega em coisas muito simples revela a nossa indiferença em relação ao que Deus entregou por nós. Irmãos, são coisas simples. E eu queria te chamar a atenção para as coisas simples. Vou te dar só um exemplo muito simples, muito bobo. Essa igreja, eu estou aqui há 30 anos, e tem algumas práticas que a gente sustenta a vida inteira. Uma delas, pontualidade. Quem chega na hora do culto, ou quem chega antes, né, você chega aqui, a igreja sempre abre, o templo abre meia hora antes de cada culto, sempre assim. Então até essa meia hora antes, o pessoal está arrumando, os diáconos, o som e tudo mais. Meia hora antes do culto, as portas se abrem. Quando está faltando 5 minutos para começar o culto, entra um reloginho, contagem regressiva. 5 minutos antes do culto, entra um reloginho, contagem regressiva. Tem gente aqui que nunca viu o reloginho porque só chega atrasado. Mas o reloginho entra. 5 minutos antes, o reloginho entra.
Quando o reloginho zera, o ministério de louvor está todo aqui na frente, as luzes, o telão, tudo sincronizado, pum, começa o culto. Nunca começamos um culto atrasado. Se você nunca viu essa cena, você está roubando de Deus um tempo que é dele. Porque a ideia que você tem de que chegar atrasado não tem nada a ver, revela o nível de infidelidade na sua entrega ao Deus que não chega atrasado da sua vida nunca. Se você não é capaz de ser fiel no seu horário, você acha que você vai ser capaz de ser fiel em mais alguma coisa? Eu estou te mostrando coisas simples. Se eu não mudar a minha entrega, irmãos, eu não posso esperar mudanças na entrega de Deus para mim. Eu preciso começar a mudar as minhas atitudes diante de Deus, se eu quero ter experiências novas com Deus esse ano. Todo ano, hoje pela manhã eu estava falando sobre a leitura bíblica anual. Todo ano, há 30 anos, virada de ano, eu chego aqui, alvo do ano, ler toda a Bíblia durante o ano. Tem 30 anos que eu estou aqui. Tem 30 anos que eu falo a mesma coisa todo culto de virada de ano. Leia a sua Bíblia toda durante o ano. Todo ano. Você passa horas na frente de um celular. Você passa horas numa rede social. Você passa horas se divertindo com coisas que você gosta. E você vai falar para mim que você não tem tempo para chegar no culto na hora certa, que você não tem tempo para ler a sua Bíblia? Você é desonesto. Você é desonesto com Deus. Você não pode esperar que Deus entregue para você o que você sonha receber, se você não é capaz de entregar para Ele as coisas mais simples do seu dia a dia. É isso. Essa é a expectativa do ano da entrega. Deus se move a entregar por amor, e eu me movo a entregar por gratidão, por dependência, por fé. Mas se faltar isso, falta entrega. Então pense em entrega em tudo que você tem a oportunidade de oferecer a Deus e não tem oferecido. Pense em entrega em tudo que você tem oferecido a Deus, mas tem oferecido de maneira desonesta, injusta, infiel. Porque essa foi a reclamação do texto. Essa era a reclamação de Deus para o povo. Vocês estão me oferecendo de qualquer maneira. Chega no culto de qualquer maneira, chega a qualquer hora, sai antes do tempo. E depois está perguntando por que as coisas não acontecem. Por que eu estou orando e Deus não faz? Porque é uma troca de entregas. Entenda isso. Se você muda a entrega, você muda a colheita. Então repense isso. Repense isso. Repense o culto que você está oferecendo a Deus. Repense a forma com que você está oferecendo esse culto. Repense as entregas que você tem feito em nome de Deus. Repense isso. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. O que move o coração de Deus? O amor dele por nós. O que deve mover o nosso coração a entregar a Ele? Nossa gratidão, nossa fidelidade, nossa dependência e a nossa fé. Se esses 4 princípios dirigem a nossa vida, nós não teremos dificuldade em rendição e entregar a Deus o melhor que somos e o melhor que temos. Feche os seus olhos, por favor. Eu acho que é um momento muito propício de você fazer uma oração a Deus de conserto. Talvez seja uma oportunidade de você colocar a mão no coração e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o Senhor tem me dado tanto. Senhor, o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me dado tanto. Eu tenho dificuldade de enumerar tudo que o Senhor tem me dado todos os dias.
Eu tenho dificuldade de enumerar todas as bênçãos que todos os dias me alcançam. Meu Deus, eu tenho dificuldade de contar até as questões materiais que todos os dias me alcançam. E o Senhor todos os dias tem cuidado de mim e tem me abençoado. Meu Deus, tem como expressar isso. A entrega do Senhor por mim, ela é inumerável, incalculável. Eu quero te pedir perdão, meu Deus, porque diante de tanta demonstração de cuidado e amor, a resposta que eu tenho dado está tão longe disso. Eu poderia ser tão melhor do que eu tenho sido. Eu poderia entregar tão mais do que eu tenho entregue ao Senhor. Mas diante dessa palavra, eu quero te pedir perdão pela minha ingratidão, pela forma ingrata com que eu entrego as coisas, pela forma ingrata com que eu me entrego tantas vezes. Quero te pedir perdão pela minha infidelidade, pelas vezes que eu roubo do Senhor. Não apenas num dízimo ou numa oferta, mas às vezes que eu roubo do Senhor no tempo. De chegar atrasado nos lugares, de chegar atrasado nos cultos, na célula. Me perdoa a minha infidelidade, porque o Senhor sempre chega na hora de me abençoar. Me perdoa a minha falta de dependência, me perdoa a minha falta de fé, me perdoa. A minha oração é que o meu discurso essa noite seja alinhado com a minha prática, que o evangelho que eu prego seja alinhado com o evangelho que eu vivo. E assim como o Senhor tem entregue o melhor do Senhor para mim, que a partir dessa noite eu decida entregar o melhor de mim para o Senhor. Eu te peço isso. Eu te peço isso. Me ajuda isso. Me ajuda a viver isso. Para que eu tenha um ano extraordinário. Para que eu tenha experiências que eu nunca tive. Para que eu viva com o Senhor o que eu nunca vivi. Para que eu experimente do Senhor o que eu nunca experimentei. Para que eu alcance no Senhor o que eu nunca alcancei. Eu oro por isso. No nome de Jesus. Pai, eu levanto a minha voz em oração para abençoar o meu povo. Para pedir perdão ao Senhor como igreja. Pelas vezes que como igreja a gente pôde entregar algo mais e a gente não entregou. Por amor a essa cidade, por amor aos perdidos. Te pedir perdão, meu Deus, por as vezes que te oferecemos um culto indigno do Deus que o Senhor é. Pelas vezes que fazemos coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, desleixada ou relaxada. Pelas vezes que cuidamos de maneira relaxada daquilo que o Senhor tem nos confiado. Pedimos perdão como igreja. Eu oro para que a tua misericórdia, que sobre nós se renova todos os dias, venha também sobre nós em graça e nos faça superar as nossas deficiências, fragilidades, limitações, para que possamos ser melhores para o Senhor, para que possamos nos entregar de maneira mais honrosa ao Deus que tem nos dado todas as coisas. Abençoa essa igreja, abençoe os fiéis da tua casa, abençoe aqueles que têm um coração grato e generoso, abençoe e prospera aqueles que creem e dependem do Senhor. Surpreenda-os, meu Deus, surpreenda-os, aqueles que têm feito entregas generosas, que o Senhor os surpreenda com entregas extraordinárias e sobrenaturais, experiências de conquistas extraordinárias e inesperadas, que esse seja um ano de surpresas extraordinárias. Abençoe o teu povo, trazendo esse entendimento e esse coração alinhado com o teu coração. Essa é a oração que eu faço. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?